Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no nosso terceiro Publicast by Publify. Eu tô novamente aqui com a Rafa. Oi, gente! Bom, eu e a Rafa, essa semana a gente estava conversando muito, né, Rafa? Sim. Trocando maior ideia sobre as tendências e o que está acontecendo. E a gente viu um movimento muito forte. Perfeito. Que é algo chamado UCD, né, nos Estados Unidos. E a gente começou a trocar uma ideia do que é UCD. Eu quis ir mais a fundo, começar a entender como que isso está uma tendência tão forte fora do Brasil e como que isso pode auxiliar também nas empresas, né? Eu até vou pegar nessa conversa, que eu acho muito bacana, até antes a gente falar sobre o que é, falar um pouquinho da influência mesmo. Então, antes, o macro-influenciador estava muito visado. Então, a pessoa, quanto mais seguidores ela tinha, mais ela estava sendo visada pelas marcas. Então, o próprio influenciador estava focado em seguidores. Então, quero influenciador, quero seguidores, quero seguidores. E aí, com o tempo, a gente foi começando a notar que não era só os seguidores que estavam importando. Então, as marcas começaram a pensar, opa, peraí, esse influenciador tem 30 milhões, mas ele não está me trazendo venda. Por quê? E aí começou o questionamento. Não, mas porque se eu investir isso, eu quero desse retorno em vendas. E aí começou um movimento para quê? Para o micro e para o médio influenciador. E aí o micro e o médio influenciador começou a tomar a frente do mercado. Então, hoje a gente está vendo, que tá tendo essa tendência de não olhar só os números e olhar para o conteúdo. Então, qual conteúdo que vai conectar com a minha audiência? Qual conteúdo que faz sentido com a minha marca? Então, eu acredito que essa tendência é o que está trazendo o UCD tão à tona, que já lá nos Estados Unidos é muito forte. Então, o porquê? É porque a marca, e também nós como consumidores, não queremos ver a publi. Nós queremos ver algo real. A gente quer ver a pessoa ali no dia a dia no produto. A gente quer ver como que no meu dia a dia isso vai estar bacana, Então, eu acredito que o UCD está nessa tendência por conta disso. O que você acha, Ju? Você sabe que eu estava até no nosso podcast anterior, eu conversei com a Paola, fundadora da Nice, e ela comentou algo muito interessante, assim, de uma influenciadora que ela contratou, e ela estava com uma expectativa muito alta, porque a influenciadora tinha muitos seguidores, era uma macro influenciadora, só que ela se frustrou muito, porque ela contratou a influenciadora no dia anterior, ou seguinte, não lembro exatamente, ela postou de uma outra empresa concorrente. Nossa. Da dela. Ou seja, sabe assim, claramente o influenciador que tá ali pra ganhar dinheiro e pra cumprir tabela, e falou de um concorrente, no dia seguinte falou sobre ela, e ela se frustrou, porque é óbvio que o retorno não foi bom em vendas. Óbvio. Porque a pessoa não abraçou a marca. Então, acho que é muito comum, assim, muito comum não, mas, vamos dizer que existe influenciadores que não tem essa relação e que estão ali muitas vezes porque a proposta é boa, o pagamento é bom. Exatamente. Então, eu acho que isso é algo que a gente busca muito com a Publify, realmente trazer um volume grande de empresas e de campanhas para que eles consigam escolher e ter o discernimento do que é interessante para eles trabalharem, o que eles querem falar. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto-chave, é o influenciador entender que ele deve falar daquilo que ele realmente gosta e consome. Exatamente. Por mais que ele tenha descoberto a empresa ali na Publify, há 5 minutos atrás, vamos dizer assim, mas ir atrás da empresa a fundo para ver se isso realmente faz sentido, Se faz sentido pro teu dia a dia, se faz sentido pro teu jeito, O teu lifestyle, Eu acho que isso é o que dá certo hoje. E eu acho que assim, eu sou super defensora dos micro-influenciadores, porque trazem um resultado muito bom. E tem aquela questão, de quanto menor o influenciador, muitas vezes maior o engajamento, mais real fica. Então, por vários quesitos, é muito mais interessante trabalhar com influenciadores menores. Exatamente. Mas o que me surpreendeu sobre o UCD é que eu acho muito interessante quando o consumidor cria o próprio conteúdo e esse conteúdo não tem briefing. Sim. Então, basicamente, aquilo não tem uma marca pensando por trás. Porque por mais... Acho que tá aí a grande diferença. Porque quando
eu ouvi falar sobre o termo UCD, eu falei, nossa, mas qual que é a diferença entre microinfluenciador e UGC? Sim, perfeito. UGC. E a grande diferença, a sacada que eu entendi, é que o microinfluenciador, por mais que ele tenha 5 mil seguidores, 3 mil seguidores, ele pode ser brifado. Então, ele pode ser pago por uma marca, por mais que a marca use a Publify lá, por exemplo, e pague em produto, ele pode ser brifado pela empresa e orientado para que ele fale A, B, C sobre aquele produto. Perfeito. Já o UGC é um seguidor real da empresa, uma pessoa real, consumidor real, que muitas vezes é um consumidor que já está fidelizado com a marca e que ele mesmo explica o porquê que ele gosta da empresa. Sim, que torna muito especial. Torna especial, mas também, dependendo do posicionamento que a empresa pretende ter, eu até pensei num exemplo, né? Por exemplo, usando a Nice, que foi como exemplo. Eu sou super consumidora de leite vegetal. Eu sou uma consumidora real da Nice. Mas eu não sou vegetariana nem vegana, que é o perfil que hoje eles buscam de posicionamento de marca de influenciadores. Sim. Então, eu posso postar o leite da Nice, que é o leite vegano, e em seguida eu posso postar numa churrascaria. Sim. Isso pode acontecer, de fato. Então, assim, eu como consumidora real, será que esse é um posicionamento que a empresa busca? Então, falando de posicionamento de marca, talvez seja interessante a questão dos influenciadores. Sim. E por alcance também, porque, lógico, por mais que a pessoa com 2 mil seguidores, 1.000 seguidores, tenha um alcance muito melhor, um engajamento em questão de seguidores que estão ali acompanhando e vendo, provavelmente são pessoas que acreditam, né? São pessoas mais próximas, a entrega do conteúdo é maior. Mas também é diferente de pegar um influenciador que vai entregar aquele conteúdo para 200, 500 mil pessoas. Então, assim, são propostas diferentes. É a estratégia da marca. São estratégias. Eu acho que uma não anula a outra. Perfeito. Eu acho que quanto mais conteúdo real, melhor. E eu acho que das duas formas dá para criar um conteúdo muito real. Sim. Tanto com o UGC como com o influenciador. Exatamente. Principalmente quando a empresa sabe contratar bem o influenciador. Sabe fazer o influenciador experienciar a marca. Eu acho que isso é muito importante. Quando a empresa faz com que o influenciador vivencie a marca antes de falar da marca. Aí você pegou num ponto bem legal, né? Quando a marca, ela se preocupa com a experiência, seja no Nano, seja no UCD, já é diferente. Então, quando a marca vai se posicionar dessa forma, eu quero que os nossos influenciadores, eu quero que o consumidor, ele tenha essa experiência. Então, vai ser muito bacana para o influenciador e vai ser muito bacana para o consumidor. Porque quantas vezes, assim, eu já recebi no iFood ou em qualquer delivery, eu sou surpreendido por algo da marca, seja por pequenas coisas. Eu vou lá e vou postar, porque é a experiência que está por trás. Então, quando a marca realmente se preocupa em proporcionar experiências para o consumidor ou para o influenciador, ela já vai estar ganhando. E aí, isso, né, seja pago ou não, mas você pagando ou fazendo em permuta, isso vai se tornar real. Então, isso também eu acredito que a marca deve se preocupar com isso. Deve ser algo que tem que estar ali no ambiente da marca, né? Uma coisa que eu lembrei muito também, dando uma lida sobre UCD, foi, por exemplo, quando você vai no hotel e recebe uma carta muito legal. Sim. Muitas vezes eles fazem uma carta à mão, deixam um chocolatinho. Então, esse carinho com o cliente faz com que muitas vezes o consumidor real vire criador de conteúdo da marca. Sim, perfeito. E esse conteúdo é um conteúdo muito legal, porque é um conteúdo autêntico, um conteúdo real, um conteúdo de valor. E é exatamente aquilo que eu falei, uma coisa não anula a outra. A gente até tem um recurso muito bacana na Publify, que são os seguidores influentes. Então, a marca consegue ver, né, quais são todos os seguidores que têm um número mais relevante de seguidores, mais seguidores de influentes que já seguem a marca. Que já seguem a marca. Sim. Já seguem a empresa. E esse até é um exemplo que a gente costuma falar, né, com os nossos clientes, que a gente estava com uma marca, e aí dentro desses seguidores influentes,
a Boca Rosa estava lá. Então, ela é uma grande influenciadora, porém, ela era uma consumidora da marca. Sim. E ele não sabia. Não sabia. Então, às vezes, até você pode ter os dois, né? Os dois. Então, os dois são o mundo perfeito. Exatamente. E o de si é legal. Agora, o influenciador é legal. Agora, quando você tem um usuário real, que além de ser um usuário real, que vai dar um feedback real, ele é um influenciador, aí você sana aquela questão do alcance. Perfeito. Que eu comentei, porque muitas vezes o UGC é aquela pessoa ali que às vezes não tem nem 1.000 seguidores. Mas daí quando você consegue entregar, isso também é legal. Não desvalorizando também, porque eu acho que o número de seguidor não significa nada. Sim. Eu acho que quando a empresa trabalha com várias pessoas fiéis, isso até pode muitas vezes, como foi o caso de um cliente nosso que nos reportou, trazer uma cadeia de indignação. Então, uma pessoa que traz outra muito fiel, que traz outra muito fiel, que traz outra muito fiel, e que no final virou uma cadeia enorme de pessoas. Sim. Por indicação, né? É o que a gente estava falando antes de começar. É aquele famoso QI, o quem indica. É, exatamente. É o quem indica, é a pessoa que está usando, é a pessoa que vai falar para a mãe, e aí vai falar no Instagram que vai atingir um grupo menor, mais próximo, mas que tem uma opinião que na vida dessa pessoa é muito importante. Então, você falou de opinião. Exatamente. Eu vou colocar isso no meu Instagram e as minhas pessoas próximas, que me veem como relevante, a minha opinião é importante para elas vão comprar. Então, e às vezes, um macro influenciador não tem essa força. Sim. Porque já tá ali fazendo, você falou, várias publis, várias não sei o quê, vai, e não tem já perdeu o fator que é muito importante, que é a confiança. É, a confiança. E esse contato real também, eu fico pensando, existe essa importância muito grande do influenciador experienciar a marca, por mais que seja um influenciador, com que ele experiencie e vire um usuário consumidor. Sim. A ponto de, eu tenho certeza que o que mais dá resultado para as empresas são aqueles influenciadores que também são clientes, a ponto de, se eu não tivesse parceria com essa marca, eu ia lá e eu ia comprar. Sim. Então, ficam atenção para as marcas. Realmente, assim, se atentarem a isso que a gente está falando, porque é uma tendência de mercado, é uma tendência muito forte que vai vir. Então, assim, você cada vez se atentar mais na tua experiência, na experiência do teu consumidor, na experiência que você traz, porque isso eu tenho certeza que no produto final, ali no final de tudo, é isso que vai te trazer o grande resultado. E tem até aquela questão, assim, muitas vezes a gente vê clientes nossos na Publify que estavam com o feed zero humanizado. Nossa, postagem isso... de Canva. Exatamente. Postagem do Canva com fundo branco, lá, né, por exemplo, só mostrando fotos de banco de imagem com fundo branco. Que não e daí começam a humanizar a marca, pegar o influenciador para ir lá e fazer um conteúdo real. Oi, pessoal, hoje eu vim aqui mostrar o procedimento X que eu vou fazer aqui. Vou mostrar o passo a passo para vocês. Então, transformar esse conteúdo extremamente estático com fundo branco num conteúdo real que os consumidores estão indo lá. A Nice faz isso muito bem, né? Porque, gente, um leite que tem 130 mil seguidores. Mas o que eles fizeram? Eles trazem as receitas, então eles trazem toda essa conexão real com o público. Com o que eles podem fazer, né? Eles colocam as receitas porque eles querem que o consumidor, a pessoa que está assistindo, não veja só o leite e veja como ela vai utilizar no dia a dia. Então, aí eu estava pensando muito nisso hoje de manhã. Sobre servir as pessoas. Porque a gente já tem a vida tão corrida, todo mundo... É óbvio, a gente é viciado no Instagram, a gente passa um tempo ali. Sim. Mas é bom quando a gente está, entre aspas, gastando o nosso tempo no Instagram para algo que está sendo útil para a nossa vida. Então a gente está aprendendo, a gente está se inspirando, a gente está adquirindo conhecimento. Então eu tenho visto muito assim nessa pegada de... Os influenciadores que eu mais tenho visto crescer são pessoas que realmente estão trazendo coisas que agregam para a vida das pessoas. Eu vejo que é por mim mesma, assim, as pessoas que eu tô seguindo são pessoas que estão agregando alguma coisa na minha vida. Não tem muito
logo que começou sei lá, 15, 20 anos atrás, Flogão e etc., essa coisa da internet, do Orkut. Gente, era uma comunidade com o nome mais inútil. Exatamente, eu tava em todas, odeio acordar cedo. Essa estava eu. Então, tinha várias. Muita coisa inútil, né? Sim. Aquele Flogão, as meninas postavam todas as fotos assim, Sim. a mesma foto 30 vezes e eram as mais seguidas. Você lembra de ontem? Eu lembro dos mais seguidos. Eu tava. Então eram coisas que não agregavam absolutamente nada, a gente perdia o tempo. E eu acho que as pessoas estão aprendendo. Deu esse clique. Você sabe que o TikTok, na verdade, ele surgiu como uma ferramenta de ensino, né? Não sabia. Então a proposta dele é não só não concorrer com o Instagram, ele concorre, segundo eles, concorrem mais com o Netflix, assim, tipo. Sim. Mas eles têm essa pegada mais de educação. Então, educativo, eles surgiram. Não, exatamente, eu vou até te falar que eu tenho um amigo, eu não sou usuária, eu não sou consumidora do TikTok, mas já que você pegou nesse ponto, eu acho bem legal. Eu tenho um amigo que falou assim, sabe por que eu gosto do TikTok? Porque eu pego um vídeo, eu gosto de alienígena, isso é verdade. Eu gosto de alienígena. Então, eu vou lá, consumo um conteúdo de vídeo de alienígena. Os meus próximos 20, se eu já rodar para baixo, vai ser só sobre isso. Então, ele consegue me dar o que eu gosto de consumir e não é coisa que não vai me agregar, porque eu gosto de consumir esse conteúdo. Uhum. Então, eu realmente acredito que deu um clique de conscientização que a gente não quer mais consumir coisas que não vão nos agregar. Então, assim, eu não quero mais ficar no TikTok para fazer isso. Não quero mais ficar no Instagram para ver coisas que eu não vai me agregar, eu não vou me inspirar. Então, assim, eu deixei de seguir pessoas que eu me comparava. Uhum. Por quê? Porque não me agregava. Então, assim, eu acredito fortemente que as pessoas estão tendo essa reviravolta mental. Isso conecta um pouco com essa história do UGC. Muito mesmo. A gente não quer mais ficar vendo gente que tá ali só pra postar publicidade, que muitas vezes a gente sabe que essa pessoa nem consome esse produto. Sim. Ou postou hoje de uma marca X, amanhã já posta a marca Y, que é concorrente direto. Não. Então, eu vou falar a última história sobre isso, que é bem isso que eu achei, assim, gente, esses dias eu tava rolando feed, e aí apareceu um influenciador que postou de uma marca de amaciante. Não, essa é a marca de amaciante que você tem que comprar. É essa aí. Fez uma propaganda enorme. Aí eu segui essa pessoa, depois de 2 semanas ele colocou assim, gente, não usem amaciante, usem vinagre. Porque isso era ele falando real. Ele morava sozinho, então essa era a dica real dele. Eu tô morando sozinho, não usem amaciante, usem vinagre, que é muito mais barato e funciona igual. E esse conteúdo eu tenho certeza que teve muito mais visualização, eu não voltei depois na página, do que ele falando da marca de amaciante. sim. Então, é exatamente isso. Essa coisa do real também, eu acho que as pessoas começaram a sacar ao longo do tempo. Sim. Né? Uhum. O que era real, o que não era real. Então, acho que... assim, o que perdura é o que é mais autêntico, né? Perfeito. Então, assim, a gente até quando a gente começou o podcast, a gente falava pra vocês, então, como que a gente vai começar falando? Aí a gente tava meio nebuloso, como é que a gente vai tocar nesse assunto? Porque a gente pesquisou um pouco, um assunto muito novo, cada site fala uma coisa, pra ser bem sincera, foi difícil, porque a gente pesquisou sites americanos, dão o termo UCD como conteúdo que só a marca posta, não é o influenciador que posta. Isso. No outro site falando que é conteúdo que só o influenciador posta sem a marca postar. Sim. Aí no outro, os dois podem postar, mas não é pago. É só na parceria. Então, cada site falava uma coisa. A gente começou o papo, falei, bom, vamos começar dizendo que a gente estava, né, qual é desse termo e realmente... Sim, exatamente, e trazer para o nosso dia a dia, né, trazer para a nossa realidade. Então, eu acredito realmente na nossa tradução, né, da UCD, trazendo para a realidade das marcas, trazendo também esse movimento de tendência, o porquê, né, o mais importante é trazer o porquê que isso está acontecendo,
conscientizar que tá vindo, então marcas e influenciadores está vindo essa tendência forte, e eu sou uma pessoa que acredito muito nessa tendência. Muito. Então, assim, se fosse para eu acreditar, eu acredito. Eu acho que isso vai ser muito bom, porque o fato de ser um termo novo, mas que faz com que as marcas vejam a importância do marketing, do feedback, da indicação, de tudo, né? Então, assim, encontra os influenciadores da tua empresa dentro dos teus próprios seguidores, encontra novas pessoas para você se conectar, para se tornarem clientes e para também se tornarem consumidores e eventuais influenciadores também. Então, encontrar essas pessoas tem uma importância muito grande. E agora que as marcas estão começando a tomar consciência dessa importância, eu acho que a gente já tem visto uma crescente muito forte, né, no interesse das pessoas por buscar influenciador, mas ainda existe muita dúvida. O que traduziu, assim, de forma mais clara para mim a diferença maior do UGC para um nano-influenciador. Ambos têm, vamos chutar lá, 3 mil seguidores. Isso, mas um deles está cobrando e um deles está fazendo de forma natural e falando o que ele quer. Exatamente. O que é um perigo, porque às vezes ele pode elogiar algo que a marca nem queria expor, só que tem o lado bom também, porque isso vai ficar muito mais natural, né? Então, eu acredito que a marca brifando aquele influenciador, lógico, perde um pouco a naturalidade. Mas também não significa que é mentira, né? Sim, exatamente. A marca vai levar o influenciador para falar os teus pontos positivos. Sim. Então, o que eu acredito, né? A gente até fala para os nossos clientes, coloca na sua campanha que você vai conversar com o teu influenciador para ver o que ele acha, para ver como é que o teu produto está no dia a dia dele. Então, você se conectar de forma real com o teu influenciador, o que isso quer dizer? Você entender o teu produto na vida dele. Exatamente. Então, você falar para ele que, olha, o meu produto, eu gostaria muito que você falasse os nossos diferenciais, mas mais importante que isso é você falar o diferencial dele na tua vida. Sim, com certeza. Então, eu acredito que dá até para você brincar com esse UCD nos influenciadores. Exato, não. E o que é muito legal, Rafa, é que, assim, por exemplo, se a empresa encontra alguns micro-influenciadores e ele pode não brifar esses influenciadores e usar micro-influenciadores como UGCs. Sim. Então, pegar esses micro-influenciadores e falar assim, olha, eu vou te mandar um kit da minha empresa e quero que você faça um feedback real, um conteúdo real gerado por um consumidor da marca. Então, eu vou te mandar um produto e você faz. O que, né, geralmente as empresas fazem, porque a gente vê muito essa economia criativa dentro da Publify. As empresas mandam o produto, brifam o influenciador, em troca do produto, quero que você poste falando isso até o dia tal, muitas vezes até em contrato. Sim. Muitas vezes até nesse contrato está escrito o que deve ser dito, a data que deve ser postado. O pagamento em permuta, eu não acho isso errado, eu acho que isso é marketing com influenciadores. Sim. Porém, também existe a forma UGC de se fazer conteúdo. Que é basicamente, eu vou deixar o meu usuário, vou transformar esse influenciador em um consumidor, ou seja, eu vou mandar o meu produto para esse influenciador. E sem compromisso. Sem briefing. E sem compromisso, entendeu? E deixar ele livre para ele falar o que ele quer. Exatamente. E daí entra o exemplo da Nice Milk, que às vezes pode não ser tão legal pro posicionamento que a marca quer. Porque às vezes a marca quer evidenciar, a empresa quer evidenciar um ponto forte aqui e o influenciador não necessariamente vai fazer isso. Até nisso que você falou, eu tive um insight aqui. Que muitas vezes você faz o teu produto pensando em X. Quando você coloca ele na venda, coloca ele ali para as pessoas usarem, você vê que, na verdade, ele até pode ser usado para outras coisas, né? Exatamente. Então, você colocando a prova e vendo o feedback real dos teus consumidores, você pode descobrir algo do teu produto que nem você sabia. Exato. E que pode ser evidenciado e trazer para os teus clientes de uma forma nova. Eu acho isso muito legal, inclusive falo isso para muitas empresas que usam a Publify,
de usar os influenciadores também como uma forma de pesquisa. Porque tem empresas que muitas vezes estão começando, será que a gente lança o produto X ou Y? Será que a gente faz desse jeito ou do outro? Será que a gente faz isso ou aquilo? Então, o influenciador, pelo fato dele ter uma audiência grande e um alcance, e muitas vezes pessoas que são consumidoras ou potenciais consumidoras daquela empresa ali, pode de repente fazer uma enquete de seguidores para entender uma pesquisa de mercado. Basicamente uma pesquisa de mercado para entender se aquilo faz sentido. E aí, depois de tudo isso que a gente falou, quando chega alguém e fala pra mim, nossa, tá pesado o orçamento, onde a gente vai cortar? Em marketing. Eu falo, nossa, coitado de vocês. Não é uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia. Mas porque o mercado tá melhorando, mas quem tem esse pensamento vai quebrar. Previsões aqui, mas vai quebrar, não vai dar certo. Sem previsão. Então me deixa investir em marketing, rapaz. A gente tem uma briga interna, porque eu quero crescer demais essa startup e... A minha pequena equipe quer me matar. A minha pequena equipe quer me matar. Eu falo, galera, vou investir mais em marketing. Todo mundo se olha, desesperado. Então, mas é isso, né? Tô falando aqui no podcast, tá? É fácil falar. Gente... É sobre aquela... O feitiço vira contra o feiticeiro. O feitiço vira contra o feiticeiro, exatamente. Mas eu acredito que seja isso, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Quero agradecer novamente, Rafa, que ela tá aqui comigo. A gente não teve segundo episódio, então se vocês pesquisarem, tanto no Spotify, no YouTube ou qualquer local, teve um problema técnico, né, no nosso episódio da Nice Milk, questão de equipamento, áudio... E, enfim, a gente não conseguiu de jeito nenhum salvar os pequenos cortes que a gente conseguiu. A gente colocou no Reels, no Instagram. Mas, é isso aí. Numa segunda oportunidade, eu vou chamar a Paola de volta para gravar, de repente, quarto, quinto, sexto, algum outro episódio aqui com a gente. Mas por hoje é isso. Espero que a gente tenha auxiliado vocês. E, inclusive, se você está assistindo, né, esse nosso podcast, por favor, deixa um comentário, né? Se você chegou até aqui, deixa um comentário pra gente. Nos siga no Instagram. Isso, ver se tá gostando. Se você tem mais alguma dúvida, inclusive, se você tiver alguma outra sugestão dos nossos próximos, né? Deixa aqui pra gente. Segue a gente no Instagram. Sim. E se você for uma marca ou influenciadora, entre em contato com a gente. Está te esperando. Exatamente. É isso.